mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Recentemente, eu fiz um episódio do Birosca News em que eu falei sobre a questão do embate entre o Congresso e o STF, no que é chamado de pautas de costumes, de questões polêmicas, como a questão das drogas e a questão do aborto. Há um projeto, tramitou no Congresso, está tramitando teoricamente no Congresso, um projeto para proibir o aborto mesmo quando a mulher sofra violência de natureza sexual. Isso gerou toda uma comoção e felizmente esse projeto foi meio que esquecido ali dentro. Ainda está lá, mas está meio esquecido. E agora, hoje, eu volto aqui para novamente falar da questão do direito ao aborto em caso de mulheres que sofreram estupro, mas infelizmente o problema aqui não é mais o Congresso, o problema aqui é o Judiciário, que deveria estar cumprindo o que diz a lei, mas aparentemente há uma dificuldade muito grande de alguns órgãos do Poder Judiciário de cumprir o que diz a lei. Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje, Birosca, nesse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Pois bem, a gente falava sobre a questão do Congresso Nacional ser conservador e que ele estava querendo impedir que a mulher exercesse um direito que, na verdade, é uma reparação mínima a uma violência extrema que essa mulher sofre, que é o estupro, que é algo que já vem desde 1940. Desde 1940, o Código Penal traz isso como uma possibilidade de aborto, não é? Permitido por lei. E aí então a gente se depara com uma outra realidade que eu cheguei a comentar naquele episódio que eu falava do Congresso sobre esse tema, que é a dificuldade, os entraves burocráticos, quando não decisões judiciais que violam a lei e causam impedimento na prática para que mulheres possam fazer a interrupção da gravidez em caso de estarem grávidas, né? Em caso de estupro. A lei e uma série de procedimentos visam garantir esse direito, existe toda uma regulamentação para que isso seja feito de maneira o menos traumática e o mais rápida possível, e a questão é, quanto mais rápido isso for feito, quanto menos burocracia houver, maior a chance de eu preservar um pouco mais essa mulher que já sofreu uma violência, mas isso infelizmente nem sempre acontece. E o caso que eu estou tratando aqui é de uma menina de 13 anos que foi vítima de violência de natureza sexual, que ficou grávida. O conselho tutelar foi acionado, o conselho então levou essa criança, adolescente, para um serviço de saúde. Foi apresentada a ela a possibilidade do aborto, ela quis fazer isso, só que como ela é menor de idade, a decisão então cabe ao pai, que é o responsável por ela, e o pai não quis permitir que fosse feito o aborto. Aí então o Conselho Tutelar leva a questão ao Judiciário e, quando chega ao Judiciário, lá na Justiça, no Judiciário de Goiás, a juíza Maria do Socorro Silva, ela disse que ok de ser feita a interrupção da gravidez, desde que possa ser feita a interrupção salvando aí o feto. E aí a primeira questão é, de onde é que ela tirou isso? Não há amparo legal, não há previsão legal disso, não se discute esse tipo de questão, não existe previsão disso na lei. Pois bem, mas na verdade aí o pai dessa menina não aceitou, nem nesse caso, a possibilidade da interrupção da gravidez, que ele discordava totalmente. E aí então a juíza disse que não poderia matar o bebê nesse procedimento, enfim, algo que a lei não existe esse tipo de questão na lei. Então ele recorre para o Tribunal de Justiça de Goiás. E aí quando chega ao Tribunal de Justiça de Goiás, a relatora do caso, que é a desembargadora Doraci Lamar de Andrade, ela então dá uma decisão no primeiro momento dizendo que a decisão da juíza tem que ser suspensa, não pode fazer a interrupção da gravidez. E por quê?
como já está chegando, a gravidez já está chegando à 25ª semana, e percebam aquilo que eu falei lá atrás, a demora do judiciário em dar uma resposta rápida para esse caso, isso poderia gerar um risco à gestante e ao bebê. Também não há nenhum dado no processo, aparentemente nenhum dado no processo, que corrobore esse perigo de dano à mãe nesse caso. E, de novo, nós estamos falando da vida da vítima desse caso, que é a menina que foi violentada. A Associação Brasileira de Juízes para a Democracia levou o caso para o CNJ, e o CNJ tomou duas medidas. O corregedor-geral, Luiz Felipe Salomão, ministro Luiz Felipe Salomão, ele deu 5 dias para que a juíza de primeira instância e a desembargadora do TJ de Goiás se expliquem perante o CNJ de por que elas deram uma dessas decisões descumprindo a lei. E, em segundo lugar, que a Justiça de Goiás, em 48 horas, contrate aí peritos médicos e uma assistente social para acompanhar o caso, para que seja feito um exame nessa menina para saber da real condição de saúde dessa criança. O CNJ, infelizmente, ele não tem o poder de anular a decisão, seja da juíza de primeira instância, seja da desembargadora de segundo grau. Mas, claro, no máximo que se pode fazer é um novo recurso para um tribunal superior, eventualmente até para o próprio TJ de Goiás, a depender de como foi dada a decisão, para se tentar reverter, ou pelo menos conseguisse uma liminar para suspender a decisão da Justiça de Goiás e fazer cumprir a lei. Mas espanta enormemente perceber que em 2024 uma lei que é lá de 1940 não está sendo cumprida, quando a gente não precisa nem que o Congresso Nacional aprove leis estapafúrdias, quando o próprio judiciário dá decisões que violam diretamente o que diz a lei, causando sofrimento, causando mais dor e mais sofrimento, e inclusive perigo de vida, aí sim, perigo de vida para uma menina de 13 anos que não tem formação corpórea, inclusive, eventualmente, para esse tipo de gravidez, e que de qualquer forma, essa nem é a questão é que a lei está sendo descumprida, há uma violação à dignidade humana, enfim, a todos os direitos fundamentais que eu conseguiria imaginar e enumerar aqui, que estão sendo violados por decisões que não têm nenhum respaldo, seja na Constituição, seja na nossa legislação. É isso. Quem precisa de um Congresso conservador quando o Judiciário faz esse tipo de coisa? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, assine o nosso canal. E na próxima semana eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.